Muito boa tarde, a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos. Nós vamos trazer uma mensagem da parte de Deus agora sobre a origem do ser vivente, a origem da criação, os princípios de Deus. Nós vamos entender como Deus formou as estações e como Deus criou e formou os seres viventes. Amém? Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face da água. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então você já viu que Deus dá um comando, para que haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E houve separação entre luz e trevas, seja dia e noite, escuridão e claridade, certo? Então você já vê que quando Deus foi começando a criar as estações, Ele deu comando. Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo que nela existe. Quando nós vamos para o próximo versículo, diz assim: E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre água e água. Você vê que Deus fez separação entre água e água. O que é isso? Água debaixo da água. Na terra tem água, no mar tem água, mas embaixo da água também tem água. Então você viu que Deus foi criando as coisas através de comando. Ele disse, haja luz, houve luz, e fez separação entre dia e noite, ou seja, escuridão e claridade. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão de céu, e foi a tarde de manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que isso era bom. Então Deus começou criando as coisas através de comando. Mas quando Ele vai se tratar dos seres vivos, do ser vivente, do ser humano e de outras coisas viventes, tanto os animais aquáticos como terrestres, e outras coisas que são viventes, que crescem, nascem e morrem, Ele deu uma origem. Ele já não deu comando, Ele deu uma origem a essa espécie de algo. Então nós vemos que Deus vai criando todas as coisas separadamente e tudo com suas origens. E quando nós vemos que Deus faz isso, no versículo 11 ele disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Você entende que as plantas, as ervas e as árvores, elas nascem, crescem e morrem. Então por isso que são chamados de ser vivente. E ser vivente tem a sua origem. Qual é a origem das árvores, das plantas e das ervas? A terra. Quando Ele foi criar os peixes, Ele disse assim, no versículo 20, e disse Deus, produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as árvores sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie. E toda ave de asa, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então nós já vimos que a origem das plantas, das ervas e das árvores é a terra, e a origem dos peixes, toda espécie de peixe, todo tipo de peixe, a origem desses peixes é a água, os mares, os lagos. Então nós já vimos que Deus criou as estações sob comando, deu origem às plantas e deu origem aos peixes. A origem das plantas são a terra e a origem dos peixes é a água. E como então Deus criou o homem? Qual a origem do homem? Quando nós vamos para o versículo 26 de 1 Gênesis, ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as árvores do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, criou Deus, macho e fêmea os criou. Aonde que Deus criou o homem? Quando Ele disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele diz, conforme eu mesmo, com pensamentos, do jeito que eu sou. Mas aonde que Ele criou o homem? A quem Ele deu origem ao homem? A quem Ele deu origem ao ser vivente, o homem, a raça humana? Ele criou dentro dele mesmo. Você entende que a origem do homem
é o próprio Deus, porque Ele criou o homem dentro dele mesmo, a sua imagem, a sua espécie, o seu tipo, o seu padrão. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Quando nós vamos para o capítulo 2 e o versículo 7 de Gênesis, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Você entendeu que Deus criou o homem dentro dele mesmo, a sua espécie, a sua semelhança, conforme ele mesmo? E como nós entendemos que Deus formou o homem da onde? Do pó da terra. Mas aonde ele criou o homem? Dentro dele mesmo. Você entendeu que a origem do homem, a origem do ser humano é Deus? Porque primeiro ele criou o homem nele mesmo. Depois ele forma o homem do pó da terra e soprou em sua narina. Quando ele diz soprou da sua narina, ele diz do fôlego dele, de dentro dele ele soprou nos narizes do homem o fôlego de vida que é do próprio Deus. Então a pergunta é a seguinte: se as plantas, as árvores e as ervas têm sua origem, que é a terra, uma planta, uma erva e uma árvore fora da terra, ela vive ou morre? Uma planta fora da terra, ela morre. Um peixe fora da água, ele vive ou morre? Um peixe fora da água, ele morre. Por quê? Porque a origem do peixe é as águas. E um homem sem Deus, um homem fora de Deus, ele vive ou morre? Essa é a pergunta. Por que que muitos abandonaram a Deus, sabendo que Deus fez o homem, fez o ser humano, a raça humana, a sua imagem e semelhança? Por que que o homem abandonou a Deus? Por que que o homem abandona a Deus? Sabendo que a origem dele é o próprio Deus. Porque primeiramente ele formou, ele criou o homem dentro dele mesmo. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele criou dentro dele. Quando ele vai para o capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7, ele diz que ele formou o homem do pó da terra e soprou dele mesmo o fôlego de vida nos narizes do homem. Então você entende que as plantas, as árvores e as ervas fora da terra morrem, os peixes fora da água morrem. Por quê? Porque a planta fora da terra morre, que a origem das plantas é a terra. E um homem sem Deus? E um homem fora de Deus? Morre ou vive? Essa é a pergunta. Quando nós falamos de morrer, essa morte tanto é literal, ou seja, é na real, quanto também pode simbolizar uma morte espiritual. Quantas pessoas já morreram trilhando os seus próprios caminhos, porque está fora de Deus? Ah, mas eu sou isento a qualquer coisa desse mundo? Não. Você está sujeito às dores, às aflições, às perseguições, às enfermidades. Você, como um cristão, como um servo de Deus, não está isento de um diagnóstico do médico. Não, você não está isento. Mas você sabe que com Deus na sua vida, você vence. Com Deus na sua vida, Ele lhe ajuda a vencer essas tempestades e essas dores. Jó suportou e venceu a dor, porque Deus estava com ele. E a dor de Jó não foi dor de morte, mas foi para ele aprender e superar e entender que Deus era Deus na vida dele. Jó fazia o quê? Jó fez de Deus a sua habitação. Jó era um homem temente, reto e que se desviava da corrupção do mundo. Então essa é a pergunta. Você quer estar com Deus ou fora de Deus? A tua origem é Deus ou é o inimigo? Essa é a pergunta. E aqui eu quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui neste sítio, neste lugar tão maravilhoso, aonde nós viemos conversar com Deus, através dessas mensagens, através dessas pregações, e também vamos ter um culto abençoado à noite. Eu quero agradecer você que ficou conosco até este momento, e esta palavra fica de reflexão para mim e para você. A nossa origem é Deus. Portanto, nós não podemos estar fora de Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Nós não podemos estar isento de Deus. Mas nós precisamos estar com Deus. Que nas nossas dores, nas nossas lutas, nas nossas aflições, Deus vai estar conosco e Ele vai nos tirar das dores. As dores é Deus que dá, mas o sofrimento é opcional. Você pode ficar com as dores até Deus, quando Deus quer, mas o sofrimento é você que decide viver nele ou não, ou seja, nos nossos erros. Deus nos perdoa dos nossos erros, mas viver na prática do erro já é a culpa nossa, já não é a culpa de Deus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o presbítero José Pereira e eu fico feliz por Deus ter me dado a oportunidade de estarmos aqui junto com vocês nesta tarde maravilhosa. Tchau!